Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título Não farás imagens de esculturas. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 3 assuntos. E o primeiro deles será proibição à idolatria. Em segundo lugar, vamos falar sobre ameaças e promessas. Em terceiro lugar, vamos falar sobre o culto verdadeiro. E vamos então fechar a nossa aula com as imagens e o catolicismo romano. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Item número 1, proibição da idolatria. O segundo dos 10 mandamentos nos proíbe solenemente a produzirmos imagens de esculturas, com o intuito de prestar culto e adoração. Porém, na sua forma mais abrangente, este mandamento nos ensina a maneira de como devemos adorar e prestar culto ao próprio Deus Jeová, nos eximindo, então, de manifestar qualquer adoração ao Senhor, segundo a representação de objetos inanimados, materializados, receptores de nossa fé. Vamos dar então uma lida em Êxodo, capítulo 20, versículos 4 a 6, que versa sobre a proibição de fabricação de imagens. Diz assim a palavra do Senhor: Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Esta proibição se restringe a impedir que o homem, na sua profícua imaginação, crie imagens e objetos a serem usados para a representatividade e adoração a Deus. Entenda-se que o Senhor, no 2º mandamento, não proíbe ao homem a manifestação dos talentos, como, por exemplo, das artes, podemos dizer a fotografia, a pintura, a confecção de estátuas e outras formas de artes semelhantes, considerando que o próprio Senhor ordenou que Bezalel e Aholiabe e demais artífices, inspirados pelo Espírito Santo, se empenhassem no fabrico das peças e artefatos da obra do tabernáculo. Porém, sem a conotação de que estes objetos fossem utilizados como elementos de adoração. Vamos fazer uma leitura no livro de Êxodo, capítulo 31, que fala exatamente sobre essa ordenança do Senhor, a fabricação de artefatos para a tenda da congregação, para o tabernáculo, porém, sem conotação de adoração. Diz assim a palavra do Senhor. Disse mais o Senhor a Moisés: Eis que chamei pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus, de habilidade, de inteligência e de conhecimento em todo o artifício, para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata, em bronze, para a lapidação de pedras de engaste, para entalho de madeira, para toda sorte de lavores,
Eis que lhe dei por companheiro a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan, e dei habilidade a todos os homens hábeis, para que me façam tudo o que tenho ordenado. E a tenda da congregação, e a arca do testemunho, e o propiciatório que está por cima dela, e todos os pertences da tenda, e a mesa com seus utensílios, e o candelabro de ouro puro com todos os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os seus utensílios, e a bacia com o seu suporte, e as vestes finamente tecidas, e as vestes sagradas do sacerdote Arão, e as vestes de seus filhos, para oficiarem como sacerdotes, e o óleo da unção, e o incenso aromático para o santuário. Eles farão tudo segundo tenho ordenado. Portanto, o Senhor aqui não proíbe de forma nenhuma que venhamos a fabricar imagens segundo os nossos talentos, dado por Ele mesmo. Ou seja, no caso a fotografia, como nós falamos, a pintura, a confecção de estátuas, desde que estes objetos não sejam para a adoração, mas apenas como uma representatividade. Como nós vimos agora com relação aos artefatos do tabernáculo. Observe também que, em outra ocasião, Deus ordenou a Moisés que fizesse uma serpente de bronze. Esta era apenas um referencial, onde uma pessoa que tivesse sido mordido por uma cobra teria sua cura garantida, ou seja, salvação da morte. Vamos fazer uma leitura deste fato no livro de Números, no seu capítulo 21, versículos 4 a 9. Números 21, versículos 4 a 9, diz assim: Então partiram do monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Por que nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: Havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: Faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze e sarava. Aqui existem dois pontos importantes com relação a esta questão, que nós vamos passar a ver agora. Porque quando o povo passou então a adorar esta imagem da serpente de bronze, dando-lhe até um nome de um falso deus, o rei Ezequias então destruiu. Então, até o momento em que o povo de Israel usava a serpente como uma referência para a sua salvação, no caso das mordidas das cobras abrasadoras, então eles eram curados, salvos. Mas no momento em que passaram a adorar a imagem da serpente de bronze, começaram a cometer então o pecado da idolatria. E o rei Ezequias, sabendo do segundo mandamento, não farás para ti imagens de escultura, e também do primeiro,
que só devemos adorar um único Deus, ele destrói então esta serpente, para que o povo não viesse a adorá-la como um falso Deus. Segundo Reis, capítulo 18, nós vamos fazer uma leitura breve deste fato em que o rei Ezequias, então, manda destruir ou destrói a serpente de bronze levantada no deserto. Segundo Reis, capítulo 18, segundo livro de Reis, capítulo 18, versículos 1 a 4, diz assim: No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo que fizera Davi, seu pai. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo e fez em pedaços a serpente de bronze que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Portanto, aqui os filhos de Israel começaram então a adorar a serpente de bronze e o rei Ezequias imediatamente mandou destruir este ídolo, este poste ídolo. Jesus, ele fez uma analogia desta serpente de bronze com a cruz do Calvário, indicando então a cruz como um referencial da salvação, da morte. Somente quem olhar para a cruz, tipificado no sacrifício da morte de Cristo, e se arrepender dos seus pecados, então terá a vida eterna. Vamos ver essa comparação que Jesus fez da cruz como um referencial também de salvação. João, capítulo 3, versículos 14 a 16, diz assim a palavra do Senhor. João capítulo 3, versículos 14 a 16. Diz assim: E do modo porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Portanto, o Senhor aqui coloca a serpente como uma profecia da sua morte na cruz do Calvário, tipificando então a salvação em Cristo Jesus. Portanto, esta serpente jamais poderia ter sido utilizada como objeto de adoração. Portanto, aqui também há uma coerência em que o Senhor determinou no segundo mandamento com relação ao que ele determinou para a fabricação dos artefatos do tabernáculo, bem como da serpente de bronze. Assim, o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim, nos ensina que só existe um Deus, verdadeiro, onipotente, onisciente e onipresente, que deve ser exclusivamente adorado. E o segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, complementa o primeiro, nos mostrando a maneira de como devemos adorar este único Deus. Pois Deus é Espírito, e sendo Espírito, não tem imagem semelhante em cima nos céus, nem embaixo da terra,
nem nas águas debaixo da terra. Vamos fazer uma leitura aqui em João capítulo 4, versículo 24, que diz assim: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, não existe aí qualquer orientação do uso de imagens ou de objetos para adorar o Deus Jeová. O Deus Jeová tem que ser adorado em espírito e em verdade. Infelizmente, os idólatras não só deixam de adorar o Deus uno e verdadeiro, mas adoram falsos deuses, e em sua maioria das vezes representados por imagens e objetos depositários da fé deles. Porém, para nada estes ídolos servem. E quando a gente vai fazer uma leitura no livro de Salmo, especificamente no Salmo 115, do versículo 1 a 8, então, aqui este salmo determina que todas as honras devem ser dadas somente a Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Tem boca e não falam, tem olhos e não veem, tem ouvidos e não ouvem, tem nariz e não cheiram. Suas mãos não apalpam, seus pés não andam. Som nenhum lhes sai da garganta. Torne-se semelhantes a eles os que os fazem e quantos neles confiam. Portanto, os ídolos para nada servem, porque não podem falar, não podem ver, não podem ouvir, não podem cheirar, não podem apalpar, não podem andar e tem que ser até carregados e, portanto, para nada servem. No sentido etimológico, a palavra idolatria é composta das palavras gregas eidolon, que significa ídolo, e latreia, que significa culto, adoração, serviço. Logo, nós podemos definir a palavra idolatria como adoração a ídolos. Isso no sentido etimológico da palavra. Já no sentido coloquial, idolatria se consuma quando colocamos algo ou alguém no lugar de Deus em nosso coração, tais como o dinheiro, o sexo ilícito, a fama, pessoas, posição social, poder. E a Bíblia tipifica esta prática como pecado. Vamos fazer uma leitura no primeiro livro de Samuel, em seu capítulo 15. Primeiro livro de Samuel, em seu capítulo 15, do versículo 22 ao 31. Primeiro livro de Samuel, capítulo 15, versículo 22 a 31, diz assim a palavra do Senhor. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios quanto em que se obedeça à sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender
melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. E a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que eu adore ao Senhor. Porém, Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-me Samuel para se ir, ou melhor dizendo, virando-se Samuel para se ir, Saul segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: o Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciãos do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que eu adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul, e este adorou o Senhor. Portanto, aqui o rei Saul desobedece ao Senhor, ficando com os despojos de guerra, e a ordem que havia sido dada era de que não ficasse. E a Bíblia fala aqui claramente que a rebelião é como o pecado de feitiçaria e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar, tipificando então a idolatria como pecado. Vamos agora passar a falar sobre o item número 2 da lição: ameaças e promessas. Leamos agora Êxodo, capítulo 20, versículo 5 e 6. Vamos repetir novamente essa leitura dos versículos 5 e 6, que é agora elemento de estudo nosso, da nossa aula. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Ao realizarmos uma detida análise destes 2 versículos, observamos que existe da parte de Deus um respeito para com as escolhas que os homens fazem, garantindo então o princípio do livre-arbítrio. Porém, existe uma lei espiritual imutável, onde para cada escolha feita ocorre uma consequência, considerando que no âmbito espiritual a escolha pode ser para a morte ou para a vida. Vamos fazer uma leitura na carta aos Gálatas, em seu capítulo 6, no versículos 6 a 8, diz assim a palavra do Senhor: mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito, do Espírito, colherá vida eterna. Deus tem um zelo pelo seu povo. Deus tem o desejo de ter uma relação de intimidade com seus filhos.
o desejo de guardá-los do mal. Deus não quer se vingar e nem castigar geração atrás de geração. Ao contrário, Ele quer abençoar geração a geração, eternamente, se estas gerações demonstrarem obediência aos seus preceitos e vontade. Nós vamos fazer uma leitura no livro de Jeremias, capítulo 35, versículos do 1 ao 36, ou seja, todo o capítulo 35 do livro de Jeremias, para que a gente tenha então uma visão bem clara da valorização que Deus faz com relação à questão da obediência à sua vontade. É um pouco longo o capítulo, mas faz-se necessário para a gente compreender por a fidelidade dos recabitas. Então vamos fazer esta leitura. Jeremias 35 diz assim: palavra que do Senhor veio a Jeremias nos dias de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, dizendo: vai à casa dos recabitas, fala com eles, leva-os à casa do Senhor, a uma das câmaras, e dá-lhes vinho a beber. Então tomei a Jazanias, filho de Jeremias, filho de Abazinias, os irmãos, e a todos os filhos dele, e a toda a casa dos recabitas, e os levei à casa do Senhor. A câmara dos filhos de Anã, filho de Gigdalias, homem de Deus, que está junto à câmara dos príncipes, e sobre a de Maazéias, filho de Salum, guarda do vestíbulo. E pus diante dos filhos da casa dos recabitas taças cheias de vinho e copos, e lhes disse: bebei vinho. Mas eles disseram: não beberemos vinho, porque Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, nos ordenou: nunca jamais bebereis vinho, nem vós, nem vossos filhos. Não edificarei casa, não fareis sementeiras, não plantareis, nem possuireis vinha alguma, mas habitareis em tendas todos os vossos dias, para que vivais muitos dias sobre a terra em que viveis peregrinando. Obedecemos, pois, a voz de Jonadab, filho de Recabe, nosso pai, em tudo quanto nos ordenou. De maneira que não bebemos vinho em todos os nossos dias, nem nós, nem nossas mulheres, nem nossos filhos, nem nossas filhas, nem edificamos casa para a nossa habitação. Não temos vinha, nem campo, nem semente, mas habitamos em tendas, e assim obedecemos. E tudo fizemos segundo nos ordenou Jonadab, nosso pai. Quando, porém, Nabucodonosor, rei da Babilônia, subia a esta terra, dissemos: vinde e refugiemo-nos em Jerusalém, por causa do exército dos caldeus e dos sírios, e assim ficamos em Jerusalém. Observe que até este ponto, Jeremias leva esta família, a família dos recabitas, para a casa do Senhor, enche as taças com vinho e manda ele beber, ou eles beberem, melhor dizendo, o vinho. E eles rejeitam beber o vinho por ordem do seu pai, Jonadab, que dissera a eles que eles não deveriam beber vinho por resto da vida deles. Então obedeceram piamente esta ordem do patriarca da família. Vamos continuar então a leitura a partir do versículo 12. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: vai e dize aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém: acaso nunca aceitareis a minha advertência para obedecerdes às minhas palavras? Diz o Senhor: as palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou a seus filhos não bebessem vinho, foram guardadas. Pois até o dia de hoje não beberam, antes obedecem às ordens de seu pai,
A mim, porém, que começando de madrugada vos tenho falado, não me obedecestes. Começando de madrugada vos tenho enviado todos os meus servos, dizendo: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, fazei boas as vossas ações, e não sigais a outros deuses, para servi-los. Assim ficareis na terra que eu vos dei a vós outros e a vossos pais, mas não me inclinastes os ouvidos, nem me obedecestes a mim. Visto que os filhos de Jonadab, filho de Recabe, guardaram o mandamento de seu pai, que lhes ordenara, mas este povo não me obedeceu. Por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel. Então, observe que o Senhor, então, fala agora a Jeremias numa comparação entre a obediência dos recabitas com relação a não beberem vinho e a desobediência do povo de Israel com relação a Deus, onde eles passaram a adorar os falsos deuses, fabricar imagens de esculturas para adoração, e o Senhor então faz então essa comparação completamente extremada entre a obediência da família dos recabitas e a desobediência do povo de Israel. Vejamos então agora qual foi o desfecho com relação à consequência, o que foi que o povo de Israel colheu com essa desobediência e o que foi que a família dos recabitas colheram com relação à obediência. Então, no versículo 17 diz assim: por isso assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre Judá e sobre todos os moradores de Jerusalém todo o mal que falei contra eles. Pois lhes tenho falado e não me obedeceram. Clamei a eles e não responderam. Portanto, Israel agora colhe o que plantou, colhe o fruto da desobediência, a punição porque desobedeceram a Deus. Já os recabitas, vamos então ver o que foi que aconteceu com os recabitas, pela sua obediência. À casa dos recabitas disse Jeremias: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, pois que obedecestes ao mandamento de Jonadab, vosso pai, e guardastes todos os seus preceitos, e tudo fizestes segundo vos ordenou, por isso assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que esteja na minha presença. Que bênção! Pela obediência dos recabitas, nunca faltará diante da presença do Senhor um homem que represente esta família. Portanto, aqui eles plantaram a obediência e colheram bênção de estar presente diante de Deus por toda a eternidade. Ora, então, o versículo 5, onde Deus diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos, ele fala exatamente sobre esta questão, em que nós vamos agora começar a falar. Quando Deus diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que lhe aborrecem, o Senhor está a explicar que os filhos sofrem com as escolhas de seus pais. Onde, neste contexto da idolatria, especifica que devido os pais adorarem ídolos, pecam, e como um abismo chama outro abismo, imediatamente se instala nesta família e, por consequência, na sociedade, a depravação moral e espiritual humana. O povo de Israel, em várias gerações, foi penalizada pela idolatria, pela desobediência a Deus. Já a família dos recabitas, as suas gerações foram abençoadas, gerações e gerações eternamente, porque sempre haverá um representante dos recabitas na presença de Deus. Vamos fazer uma leitura na carta aos Romanos, capítulo 1,
versículo 18 a 27, onde o Senhor fala, através aqui do apóstolo Paulo, sobre a idolatria e a depravação dos homens. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça, porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. E, colocando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus às paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas. Por outro, contrário à natureza, semelhantemente os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Portanto, aqui há uma alusão direta à idolatria e à depravação moral e espiritual dos homens na sociedade. Continuando ainda, nós temos exemplos crassos na Bíblia, onde gerações após gerações sofreram por escolher a desobediência. Sendo o exemplo mais proeminente a sociedade da época de Noé, totalmente depravada moralmente. E o que dizer das famílias sociais da cidade de Sodoma e Gomorra? Estas diversas gerações foram punidas com um dilúvio de morte e saraiva de fogo, de morte, respectivamente, devido ao quê? Às suas próprias concupiscências e à deflagração de seus próprios pecados. A quebra do segundo mandamento promove a negação da própria natureza de Deus. Relega um Deus poderoso, comparável às coisas finitas, ou seja, quando se faz imagens e adora falsos deuses, ou a própria imagem de Deus, você relega um Deus poderoso, comparável a coisas finitas, a objetos. Você denigre o Senhor ao nível de pequenos deuses, que na realidade não são deuses, pois Deus é incomparável e ninguém ou qualquer coisa tem os atributos para receber a adoração no lugar do próprio Senhor. Não existe nada no universo que possa substituir a Deus, que possa receber ou ficar no lugar do Senhor, porque nada no universo tem os atributos que Deus tem. Se obedecermos à voz de Deus, lançaremos para 1000 gerações à nossa frente bênçãos sem medidas. A bênção da salvação será para estas gerações. A bênção da vida eterna será para estas 1000 gerações na frente. Eis o que podemos escolher, a vida ou a morte. Portanto, aí está o significado destes 2 versículos, 5 e 6, com relação à punição e com relação à bênção, vida ou morte. Vamos fazer uma leitura em Deuteronômio capítulo
de número 28, versículos 1 a 14, que se faz aqui uma alusão direta com relação à questão das bênçãos, né? Dessa proposição das bênçãos decorrentes da obediência. Diz assim a palavra do Senhor: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, e o fruto dos teus animais, e as crias das tuas vacas e das tuas ovelhas. Bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serão ao entrares e bendito ao saíres. O Senhor fará que sejam derrotados na tua presença os inimigos que se levantarem contra ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão da tua presença. O Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros e em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que te dá o Senhor, teu Deus. O Senhor te constituirá para si em povo santo, como te tem jurado, quando guardares os mandamentos do Senhor, teu Deus, e andares nos seus caminhos. E todos os povos da terra verão que és chamado pelo nome do Senhor, e terão medo de ti. O Senhor te dará abundância de bens no fruto do teu ventre, no fruto dos teus animais, e no fruto do teu solo, na terra que o Senhor, sobre juramento aos teus pais, prometeu dar-te. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Prestarás a muitas gentes, porém tu não tomarás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, se obedeceres aos mandamentos do Senhor teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e cumprir. Não te desviará de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, seguindo outros deuses para os servires. Portanto, esta primeira parte deste capítulo fala sobre as bênçãos relacionadas à obediência aos mandamentos do Senhor. E na parte 2, que vai do 15 até o final do capítulo, do versículo 68, nós não vamos ler porque é muito extenso, mas fala sobre os castigos da desobediência. Vamos passar agora para o item número 3 da lição, o culto verdadeiro. Já mencionamos que somente o Deus Jeová deve ser adorado, e sem qualquer representação material, pois Deus é espírito, e ele busca adoradores em espírito e em verdade. É o que está escrito em João capítulo 4, versículo 24, que nós lemos na primeira parte da aula. O homem é um ser tricotômico, ou seja, ele é formado por um corpo, alma e espírito. E adorar o Senhor em espírito significa que o homem, em seu espírito pessoal, se liga ao Senhor em adoração, consubstanciando esta adoração em verdade, quando o homem obedece e pratica a vontade do Senhor, com uma forte atuação do Espírito Santo. Então, aqui é a forma em que o Senhor determina que nós devemos adorá-lo. Não devemos usar nenhum tipo de objeto, coisa alguma, para adorar o Senhor. Como um ser tricotômico, tendo um corpo, uma alma, que é a sede do nosso intelecto, do nosso sentimento, e um espírito,
pessoal, esse espírito pessoal que está dentro de nós é o elo de ligação com o Espírito de Deus, com a voz de Deus. E isso por ação do Espírito Santo. O Espírito Santo vem morar no nosso coração. Vem morar mais especificamente no nosso próprio espírito pessoal. E a partir daí nós temos essa relação de intimidade com o Senhor, esta relação de adoração. Não precisamos de intercessores, não precisamos de objetos para adorar o Senhor. Basta que o nosso espírito pessoal se ligue em contrição com o Espírito de Deus. E a partir daí nós passamos a adorar o Senhor em espírito e em verdade. Quando nós ouvimos a voz de Deus e fazemos a vontade dele rigorosamente, segundo o que ele determinou. Então esta é a essência do culto verdadeiro. Adorar a Deus em espírito e em verdade. O nosso espírito pessoal ligado ao Espírito de Deus e em verdade, praticando a vontade de Deus. Daí porque o Senhor diz: não farás imagens de esculturas, com uma profundidade teológica imensa em dizer: não precisa você fazer objeto para me adorar e muito menos fazer objeto para adorar falsos deuses, o que é pior nesse sentido. Passemos agora, vamos fazer uma leitura na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, para a gente ter um posicionamento referente a essa questão de nós sermos um ser tricotômico, né? Isso, ou seja, formado de corpo, alma, espírito, conforme estabelece a Bíblia Sagrada. Primeira carta aos Tessalonicenses, em seu capítulo 5, versículo 23, diz assim: o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 21, diz assim a palavra do Senhor: pela fé, Jacó, quando estava para morrer, abençoou cada um dos filhos de José, e apoiado sobre a extremidade do seu bordão, adorou. Adorou a quem? Ao Senhor, sem qualquer imagem. Adorou apoiado no seu bordão. Passemos agora ao estudo de como se dá a relação pessoal de Deus com as coisas criadas, que o tipifica como um ser incomparável, único e de adoração exclusiva. E nós vamos então agora falar sobre um conceito chamado de imanência, a imanência de Deus. Então, a imanência de Deus, ela pode ser definida pela presença ativa do Senhor em toda a criação, agindo em toda a natureza e através dela, mas muito especialmente com todos os seres humanos, até mesmo naqueles que não acreditam em Deus. Então, a imanência de Deus, ela se caracteriza pela ação de Deus na criação. Ou seja, Deus criou todas as coisas e ele controla, e ele age, interferindo na história do homem, interferindo nas leis físicas, segundo
e nas leis espirituais segundo a vontade dele. Então vamos fazer aqui uma leitura no livro de Atos, em seu capítulo 17, para nós observarmos sobre esta questão da imanência de Deus com relação à criação, com relação às coisas criadas. Atos 17, a partir do versículo 24 até o 31, diz assim a palavra do Senhor. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários, feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhadas pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou em Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Portanto, aqui nós vimos por estes versículos que há uma ação controladora de Deus sobre todas as coisas, provando então a imanência de Deus. Em termos lógicos, Deus, na sua imanência, interfere na história dos homens e também das coisas criadas, através de pessoas, através de anjos, através de fatos históricos, etc. E na sua transcendência, comprovamos que ele é muito maior do que qualquer coisa criada, demonstrando a diferença entre Deus e os seres humanos, especialmente nos aspectos moral e espiritual. Vamos fazer uma leitura aqui em Jeremias, capítulo 23, em que a gente trata dessa questão da transcendência. Aliás, dos dois, da imanência e da transcendência. Jeremias, capítulo 23, versículo 23 e 24, diz assim a palavra do Senhor. Acaso sou Deus apenas de perto, diz o Senhor, e não também de longe? Ocultar-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja? Diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra? Diz o Senhor. Então aqui nesses dois versículos nós temos os dois conceitos de imanência e transcendência. A imanência caracterizada pela intervenção do Senhor na criação. E a transcendência é a sua plenitude. Quer dizer, o homem, no seu limitado conhecimento, não tem condições de compreender Deus em toda a sua plenitude. O homem só compreende basicamente o que Deus revela. Este é o conceito de transcendência. Então, a transcendência de Deus, ela se caracteriza exatamente por isso, pela incapacidade do ser humano, no seu limitado conhecimento, compreender toda a plenitude dos atributos do Senhor, especialmente a sua santidade, a sua bondade, o seu conhecimento e o seu poder. Vamos fazer aqui uma leitura no livro de Isaías, no capítulo 6, do 1 ao 5, que há aqui uma caracterização exatamente dessa transcendência de Deus. Ou seja, o homem não tem capacidade de compreender Deus em toda a sua plenitude devido à sua grandeza, devido à grandeza de Deus.
Então diz assim a palavra do Senhor, Isaías capítulo 6, versículos 1 a 5. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Portanto, aqui Isaías, o profeta, vê a grandeza de Deus tão grande que se torna incompreensível por causa da limitação do raciocínio, da inteligência do homem, da capacidade do homem de discernir a grandeza de Deus. Mas no capítulo 55 ainda de Isaías, do versículo 6 a 9, nós também temos, melhor dizendo, uma alusão a esta grandeza de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Portanto, aqui uma caracterização clara da transcendência de Deus, da grandeza de Deus. Deixando agora este conceito de imanência e também o conceito de transcendência de Deus, vamos passar então a estudar o item 4 da lição, que fala sobre as imagens e o catolicismo romano. Com todo respeito aos que imaginam uma representação de imagem humana ou de animais, ídolos hipotéticos, pequenos falsos deuses, hábitos, tradições, atividades, pessoas, bens, etc., como referência para adoração e depositados de confiança e fé, me desculpem, mas a Bíblia condena tais práticas. E neste momento nós iremos repassar algumas passagens bíblicas que proíbem estas nefastas ações pecaminosas de afronta à natureza pura e santa do Senhor. Ou seja, comparar o Senhor tão grande, tão maravilhoso, com um pedaço de pau, de pedra, de metal, ou de tradições, ou de atividades, ou de pessoas, ou de objetos, ou de bens. Esta comparação é uma afronta à natureza santa e misericordiosa do Senhor. Mas, neste contexto, Deus, ele diz para que nós não devemos fabricarmos imagens e adorar ídolos. Vamos fazer uma leitura em Levítico, em seu capítulo número 26, Levítico, capítulo número 26, em versículo 1. Levítico, capítulo 26, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor quanto à proibição
ter fabricação de imagens e de adoração. Não fareis para vós outros ídolos, nem vos levantareis imagem de escultura, nem coluna, nem poreis pedra com figuras na vossa terra, para vos inclinardes a ela, porque eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus também diz na sua palavra, para não representar Deus com qualquer tipo de imagem para adoração. Deuteronômio, em seu capítulo 4, versículos 15 e 16, diz assim a palavra do Senhor: guardai, pois, cuidadosamente a vossa alma, pois aparência nenhuma vistes nos dias em que o Senhor vosso Deus vos falou em Horebe, no meio do fogo, para que não vos corrompais e vos façais imagem esculpida, na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher. Como o povo de Israel não viu a imagem do próprio Deus, não conseguia ver, então como é que se pode fabricar imagens representando Deus para adorá-lo, se não se conhecem a imagem do próprio Deus? Porque Deus não tem imagem, porque Deus é espírito, e por isso não tem imagem. Então não devemos representar Deus com qualquer tipo de imagem para adoração. Não devemos guardar a imagem de ídolos. Está lá em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 25. Diz assim a palavra do Senhor: as imagens de escultura de seus deuses queimarás, a prata e o ouro que estão sobre elas não cobiçarás, nem os tomará para ti, para que te não enlaces nele, pois são abominação ao Senhor teu Deus. Então, o Senhor aqui determina, melhor dizendo, para não guardar imagens de ídolos. O Senhor também coloca em sua palavra que as imagens de fundição para nada servem. Isaías, capítulo 41. Estas são algumas passagens, nós temos várias. Catalogamos apenas aqui 7. Mas em Isaías, capítulo 41, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor: eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vácuo. Deus não dá a sua glória e nem a sua honra a imagens de escultura. Isaías 42, versículo 8 diz assim: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois, não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Portanto, aqui novamente o Senhor diz: não façam imagens de escultura, nem mesmo para adorar o próprio Deus. Quiçá adorar falsos deuses é uma abominação muito maior. Em sexto lugar, o Senhor diz que as imagens não podem salvar. De fato, porque a salvação é só em Cristo Jesus, o Deus vivo. Isaías 45, 20 diz assim a palavra do Senhor: congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam o lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Por último, o Senhor diz aqui que as imagens são mentiras e nelas não há vida, e isso fala através do profeta Jeremias. Jeremias capítulo 10, versículo 14 diz assim: todo homem se tornou estúpido
e não tem saber. Todo ourives é envergonhado pela imagem que ele mesmo esculpiu, pois as suas imagens são mentira e nelas não há fôlego, ou seja, não há vida. Portanto, a busca pela intercessão de qualquer ídolo e, por conseguinte, a sua adoração viola o segundo mandamento, pois coloca um ser limitado ou objeto, nada de nada, no lugar de Deus. Isto é um crime espiritual. Deus tenha misericórdia. Concluindo a nossa aula de hoje. Quando Deus está no nosso coração, não há como transgredir o primeiro e o segundo mandamento. E ao mesmo tempo não haverá dúvidas quanto à verdadeira adoração. E nada em nossa vida ocupará o lugar de Deus. Nada poderá nos separar do amor de Deus. E assim terminamos a nossa aula de hoje. Uma bênção especial de Deus para você. Amor a Cristo. Até o nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.